senhora presidente, senhores vereadores, saúdo agora de forma mais oficial, uma vez que a última sessão plenária não foi realizada, onde corriqueiramente é realizada. Então, essa é a nossa primeira sessão plenária do ano de 2019, no nosso espaço amplo, democrático, onde nós podemos discutir posicionamentos e formas de enxergar a nossa cidade e o futuro da mesma. Eu quero aqui saudar ao seu Emerson, que venceu as eleições para a presidência da Associação dos Moradores do bairro Jardim Beira-Mar, o meu bairro, onde nasci e me criei. Saúde, que tenha um mandato profícuo na luta pelo desenvolvimento deste bairro, uma vez que nós, estando na defesa, nós encaminhamos, através de uma emenda impositiva, a pavimentação da nossa avenida principal lá do Serra, para que a nossa comunidade do bairro do Jardim Beira-Mar tenha mais qualidade de vida. Saúdo também aos meus pais, onde meu pai faz parte da associação, junto com o seu Gaúcho e a dona Amélia e demais participantes. Como praticamos a política de uma forma muito isenta, eu vou começar a minha fala elogiando a uma ação administrativa do prefeito municipal, que são a colocação das paradas de ônibus no transcorrer da Avenida Paraguaçu. Era uma demanda, era uma pauta necessária, uma luta antiga por aqueles que utilizam os transportes, não digo públicos, mas de forma privada, e que ficavam à mercê do tempo, da chuva, do sol, e que hoje, graças a Deus, tem um pouco mais de dignidade. Por ser morador do Norte e por muitos anos utilizar ônibus para que nós pudéssemos nos deslocar até o centro de Capão da Canoa, sei como poucos qual a realidade desse povo que já parte aqui da Zona Nova até o distrito de Curumim. Então, saúdo com bastante tranquilidade, com bastante serenidade, por ser um praticante da nova política, de uma forma responsável, séria. Saúdo o prefeito municipal nessa ação. Da mesma forma com que trabalho com isenção, eu venho aqui para fazer algumas observações que se fazem necessárias e que muito me preocupam. Nós ficamos 45 dias em situação de recesso parlamentar, cumprindo uma regra que está estabelecida na Constituição Federal, e na última sessão plenária, em que foi a primeira sessão do ano, não tivemos a oportunidade de estarmos aqui em plenário interagindo com a nossa comunidade. E por essa razão, reservei essas observações para que fossem feitas hoje. A primeira delas, e a mais tocante, diz respeito à cobrança abusiva do sindicato aos servidores públicos municipais. Além de abusiva, criminosa. E por que digo criminosa? Porque todo e qualquer prefeito municipal ele tem que ter ciência que existe uma Constituição Federal a ser respeitada. E aí eu trago aqui o artigo 8º, que diz de forma muito clara que é livre a associação profissional ou sindical, observando o seguinte: ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a qualquer que seja o sindicato. Fecha aspas. O prefeito não fez essa observação, muito pelo contrário. De forma arbitrária, ele cobra do servidor público de carreira a contribuição sindical. Arbitrária e irresponsável. E qual seria a fuga do servidor público municipal? Recorrer ao próprio sindicato? Acho que não, porque o advogado do sindicato, em que teoricamente deveria defender os direitos do servidor público, é nada mais, nada menos do que o filho do prefeito. E aí o servidor público ele fica completamente refém, como se uma organização criminosa fosse. E eu estou aqui como integrante do Partido Democrático Trabalhista, defendendo aquele que sim, move
o trabalho e o serviço prestado à nossa comunidade, que é o servidor público municipal. Sempre estarei na defesa daquilo que é correto. E por essa razão, faço essa crítica contundente ao prefeito municipal. Deveria ter mais responsabilidade quando foi acionado por um número elevado de servidores e que não foram ouvidos. Estou aqui para fazê-los todos ouvidos nesta tribuna, de forma contundente, defendendo aqueles que foram lesados. Com essa mesma forma irresponsável de administrar, eu tive o meu nome lembrado pela primeira-dama e secretária da Assistência e Inclusão Social em uma página inteira, num veículo de informação desta cidade, em que ela cobra de forma pública, mas custeando esta matéria com dinheiro público. Fica fácil, vereador e presidente Lavina. Cobrando a minha observação em que fiz, onde num episódio, no mês de janeiro, 2 moradores de rua, em uma briga de faca, na Avenida Beira-Mar, que é o nosso ponto mais nobre dessa cidade, e que nessa mesma Beira-Mar, estes 2 elementos, nesta briga, resultou na morte de um deles. Há muito eu vim avisando nas minhas redes sociais, quem me segue sabe o que estou falando de ocupações irregulares que estão neste município, cada vez em número maior e mais agressivo, com o consentimento do prefeito. Não tem ninguém que me diga o contrário, porque acionei todos os órgãos possíveis e impossíveis, mas o atual prefeito nada fez para que isso pudesse ser evitado. Mas aí, a secretária de Assistência e Inclusão Social resolveu, da forma mais baixa possível, pagar uma matéria em um jornal privado, com dinheiro público, uma condenação pública do meu nome. Não tenho problema, muito pelo contrário, deixo um recado claro e peço para que a Câmara pegue bem aqui a minha fala. Senhora secretária, a senhora está promovendo o meu trabalho, estou tranquilo quanto a isso. Ademais, o último episódio, mais tocante, fere mais uma vez a Constituição, que é a cobrança de forma, através de um decreto, de uma forma completamente imoral, vereador Otávio, que diz, que reza sobre o IPTU. Nós aqui nessa casa, todos os vereadores, e de forma unânime, inclusive os vereadores da base aliada do prefeito, votamos a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2019, no ano passado, tudo dentro dos prazos legais, conforme rege a Constituição Federal, presidente Lavina, quando ainda era o nosso colega aqui de parlamento, vereador e ex-presidente Nenê do CREP. Votamos a Lei de Diretrizes Orçamentárias para esse ano e, de forma muito clara, aqui autorizamos o desconto de 12% para pagamento em cota única, vereador Pardal, e de 4% para o pagamento bimestral. O prefeito, mais uma vez, talvez se achando dentro de um castelo e mal assessorado por seus servidores, por seus assessores direto, resolveu burlar a lei, atropelar a Constituição Federal, que rege todo o poder público, e através de um decreto irresponsável, imoral, ele atropela o poder legislativo, oferecendo um desconto de 4% para pagamento em cota única. Senhor prefeito, esse recado vai diretamente ao senhor. Diretamente ao senhor, e espero que o senhor tenha a dignidade de vir até o parlamento e conosco interagir. Porque estamos esperando. Aliás, ano passado, não foram uma nem 2 vezes em que nós solicitamos a presença do mesmo aqui nesta casa. Estamos sendo desrespeitados. Mas, antes de mais nada e acima de tudo, é a Constituição Federal que está sendo rasgada, vereador Otávio, e a comunidade que está sendo lesada. Muitos têm me procurado e questionado, inclusive, para como ficarão aqueles que já pagaram o IPTU de forma antecipada, em parcela única, com um desconto de 4%. A Justiça foi clara em decretar, momentaneamente, o cessamento do pagamento do IPTU. E eu tenho certeza, absoluta certeza, por estarmos de acordo com aquilo que regem as leis, que estes mesmos cidadãos... Por favor, vereador. Só uma parte, o desconto que ele deu foi 5%. Perfeito. 1 minuto, vereador. Sim, senhora. De qualquer forma, vereador Pardal, não vai de acordo com aquilo que nesta casa aqui foi aprovado.
que o senhor prefeito tenha dignidade e que entenda, porque não é a primeira vez que é prefeito, inclusive já foi legislador, integrante deste parlamento e que deveria saber o que regem as leis, aquilo que tange, que está escrito na Constituição Federal. Espero, contanto, que ele cumpra e que não dê a desculpa esfarrapada, furada, maldosa, irresponsável e mentirosa de que não foi acionado pela Justiça. Porque nós temos aqui um documento em que comprova que ele sim foi acionado pela Justiça. Então que pare de dar desculpas esfarrapadas, imorais e mentirosas. Termino a minha fala, as minhas palavras, saudando com muito carinho, embora hoje, num dia muito triste em que trago essas notícias, mas saúdo de forma muito carinhosa e muito respeitosa meu amigo e vereador Ronaldo. Nós não somos integrantes de uma mesma sigla partidária, mas em inúmeras caminhadas e encontros lá com os auditores do Tribunal de Contas do Estado, nós tivemos a oportunidade de formar uma sólida e saudável amizade. Seja bem-vindo a Capão da Canoa, vereador Ronaldo, e que o bom Deus traga ao senhor e à sua família aqui os melhores dias possíveis de um bom veraneio que se espera a todo mundo. Muito obrigado.